E é curioso, isso foi dado um prazo para que então se comprove aquilo que eles haviam dito que iam fazer. Mas se a determinação não for cumprida, o STF não vai considerar os advogados como representantes nos processos na corte. Milagre, o que você entende sobre isso? Quer dizer, tem até as 21h29. Se não for até as 21h29, aí não adianta apresentar depois? Perfeito, Léo. Veja, continua-se nessa expectativa da constituição dos representantes legais. Ao que parece, nós temos a informação que 2 advogados tinham a procuração e estavam praticando atos processuais em nome do Twitter. E foi neste sentido que o Alexandre de Moraes pediu uma validação. Então, determinou que esses advogados que eles manifestassem ou comprovassem efetivamente que eles foram constituídos aqui no Brasil como representantes legais. Nós lemos também que os advogados eles estão com uma autorização precária, uma autorização temporal e que eles constituiriam em 30 dias, enfim, a representante, a sucursal, a filial ou o escritório no Brasil. Por ora, eles estão como representantes e o que o Moraes determinou foi justamente que eles se apresentem, que haja uma confirmação do ex, porque constituindo o representante legal, nós estamos satisfazendo, aliás, a lei, né? Eu nunca fui contra, aliás, entendo como absolutamente necessário que essas aplicações que aqui estão para ganhar dinheiro, para vender seus serviços, elas estejam aqui também com a sua sucursal, com a sua filial, e isso é regra do Código Civil, do Código de Processo Civil, da Lei 12.965 de 2014, que é o Marco Civil da Internet. Agora, a penalidade é que foi excessiva, né? Ou seja, suspendendo até que volte, é nesse sentido que se questiona. Se eles têm até 21 e 19 e depois não podem, não significa que depois eles não podem. Na verdade, eles vão poder constituir um representante legal a qualquer momento. Agora, a pressa é deles. A cada dia que eles permanecem sem representantes legais, a decisão que está em vigor do Alexandre de Moraes continua valendo. Então, para o ex é uma questão de tempo, rapidamente, proceder com a regularização, excluir os perfis. Ontem nós já tivemos notícias de alguns perfis que já foram suspensos, melhor dizendo, e também o pagamento das multas, que eu acredito que esse ponto foi sanado à medida em que, como o Igreja bem colocou, houve uma total desconsideração da legislação e se ingressou no patrimônio de uma outra empresa, que sequer é do mesmo grupo econômico. Muitas pessoas falando que não, mas aí você não entende o artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da pessoa jurídica. Isso não existe. Não perfazem os requisitos para uma desconsideração de pessoa jurídica. Eu precisaria ver fraude, intuito de não pagar as multas, um esquema empresarial. Não é tão simples assim eu determinar que você busque o patrimônio de outra empresa. Então, Léo, não se sabe se constituindo um representante legal isso vai ser suficiente para o Supremo liberar, porque ainda existem as outras determinações. Eu acredito que a pressão popular, enfim, todo o acompanhamento que a mídia está fazendo, isso seja suficiente para que o Twitter, o ex, possa voltar a qualquer momento. Mas assim, tem esse horário que foi determinado pelo ministro, isso está me causando certa dúvida, porque ele deu o horário até 21h29. Mas o que acontece se não apresentar? O que pode acontecer? Aí ele fala, o STF fala aqui que não vai considerar os advogados como representantes no processo na corte. O que eu entendo sobre isso? Que se houver a comprovação documental desses advogados depois desse horário, não vai ter efeito nenhum? Na verdade, o que pode acontecer é uma majoração das medidas coercitivas que estão em vigor. Então, o fato, tanto que a mídia tem colocado justamente que não há sanção, né, para não constituição, mas foi dado um prazo. O que pode acontecer, e isso é uma faculdade do magistrado, é que o magistrado entenda que as medidas coercitivas aplicadas não estão sendo suficientes e possa majorar. A exemplo, uma nova multa, a exemplo, um outro pagamento. É isso que nós teremos que ver como o ministro vai se portar a partir desse horário. O fato é que o ex pode constituir o representante legal agora, 1 minuto antes do prazo, ou pode constituir daqui 2 dias, 3 dias. A questão é, quanto mais tempo não houver a constituição, continua valendo essa regra do banimento ou da suspensão do ex no Brasil.